Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências. Hoje a gente vai falar da economia da solidão. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBit, Sigam, PayPal. É isso aí, moçada. Chegando com mais um episódio. Hoje, nosso Tendências e Pendências, a gente vai abordar um tema que não é novo, embora... Por que a gente está falando aqui no Tendências e Pendências? Porque está se tornando cada vez maior esse mercado, né? O Caio falou aí, nós vamos falar de solidão. Então, o episódio está muito bacana porque, embora não seja um assunto de felicidade, né, a gente falar de solidão, mas o que o mundo dos negócios está fazendo aí para enxergar espaços e oportunidades dentro dessa economia que tanto cresce, né, Caio? É isso aí, lembrando você, toda terça-feira tem tendências e pendências, toda quinta-feira aí você também confere o Varejo Cast News e eventualmente às quartas-feiras ali temos o Varejo Cast Convida, certo, Doc? Então tem bons momentos para você curtir sempre nossos episódios, e aqui nosso papo é falar de tendência. E, cara, não despertou esse assunto, né, Fred? Porque quando a gente faz, eu falei do News aqui, quando a gente faz a nossa curadoria semanal, né, caiu no nosso colo uma notícia que veio lá da Folha de São Paulo, né, lá do Alex Sabino, que tá lá, com 24% da população dizendo só a economia da solidão cresce. E isso a gente entendeu que é uma pauta de tendência, sendo que é uma coisa que a gente é perceptível no mundo moderno. E aí nossa ideia é debater aqui com vocês um pouco desse tema, em cima dessa questão do mercado de varejo de consumo, né? Como é que as pessoas estão comportando, né? Se comportando ou comprando em meio a uma economia da solidão cada vez maior no mundo dos negócios, certo, Doc? Certíssimo, e quem mandou e foi o gatilho, né, no bom sentido aí da coisa, para que a gente fale sobre isso, foi minha querida amiga Cássia Zanini, grande profissional, que a gente sempre troca ideia, ela acompanha aqui nosso Varejo Cast, e ela me mandou no WhatsApp, né, exatamente a matéria do Globo, né, que tem o texto aí do pediatra e sanitarista, o Daniel Becker, né, falando um pouco sobre a questão dos brinquedos que estão sendo criados para isso, né, como também aí a gente foi a própria matéria que você citou aí, falando propriamente da economia da solidão. Então, agradecer a Cássia Zanini aí pela dica. Muito bom. Então, para a gente embasar essa conversa aqui, essa matéria também da Folha, ela sai a partir de uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup e a Meta, né, que é a dona do Facebook, do WhatsApp e tudo mais, que ela está indicando que 1 em cada 4 pessoas no planeta está se sentindo solitária nos dias de hoje, né? Aqui ele até reforça que o que a pesquisa não diz é quantas pessoas, né, estão felizes ou satisfeitas. A questão de estar solitário ou não. Tem muita gente que é uma opção se sentir solitária nessa história toda, mas a questão é que essa economia da solidão, como é que ela se sustenta e o que acaba provocando nessa história, certo, Doc? Certíssimo. Inclusive tem uma diferença, né, que quem leu aí o meu livro Movimentação, eu falo sobre isso, que é a diferença entre solidão e solitude, né? O texto traz, né, o Tillich, né, que é um filósofo alemão, ele separa muito bem as coisas e é importante a gente trazer aqui para você que está nos ouvindo. Solidão, segundo o Tillich, é a dor de estar sozinho e solitude é a glória de estar sozinho. Então, o pessoal, por exemplo, que medita, né, que faz reflexões, utiliza-se muito da solitude, né, que é aquele momento que você decide por vontade própria estar sozinho e se sente bem estando sozinho, e que ali você utiliza para pensar, para refletir, para descansar. Então esta é a grande diferença. Então, quando a gente está falando aqui da economia da solidão, a gente está falando dos dois mundos, da solitude, ou seja, eu desejo estar sozinho e me sinto bem assim, e da solidão propriamente dita, que aí é a parte de você se sentir solitário e a parte, né, da dor de estar sozinho. Tem as duas coisas aqui. Ô Fred, esse papo da solitude me lembra um papo que eventualmente a gente acaba trazendo como conceito aqui no Varejo Cast do terceiro local, né, cara? Que as pessoas têm a sua casa, o seu trabalho, um terceiro local. E normalmente,
quando a gente fala das cafeterias, por exemplo, que normalmente o Starbucks usa muito a questão do terceiro local, né, de ser o terceiro local das pessoas e tal, normalmente o terceiro local tem tudo a ver com solitude, né, aquele momento de você break, eu não quero nem a agitação de casa com as crianças, ou também o barulho do escritório, eu quero um local de paz, de tranquilidade, para pensar, para trabalhar, ou só para dar uma quebra de rotina, né, cara? Tem muito a ver com essa história da solitude que você tá trazendo, né, cara? Perfeito, perfeito. Então, por isso que é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque senão pensa-se que o tema é um tema só ligado a algo que está ruim, está acontecendo no nosso mundo, mas... Né, e tudo mais. Mas eu posso ter, né, Caio, esses momentos, eu trabalho, você trabalha, você tá com sua família, você tem um momento com sua família, mas você tem um momento ali que você diz, não, bicho, hoje eu tô a fim de, né, ficar eu comigo mesmo, né, curtir uma coisa que só eu gosto. Por exemplo, o momento que eu vou surfar, que eu tô no mar, é meu momento de solitude, né? Eu tô ali, tô pensando, enquanto eu tô esperando uma onda. Então, assim, e eu me sinto bem neste momento, né? Então, a mesma coisa, você falou muito bem. Muitos negócios aí, principalmente década de 90, né, se direcionaram para esse terceiro lugar, para esse terceiro cantinho, né? Lembrando, né, que o conceito, você tem sua casa, o trabalho, e o terceiro lugar, aquele lugar que você escolhe e que você se sente bem, né? Que pode ser você com você mesmo ou com os amigos, né? Bar, restaurante, cafés e etc, né, amigo? Exato. Uma outra notícia que me lembrou, assim, houve um gatilho aqui nessa história quando você falou desse tema, foi quando a gente falou lá atrás da Barnes & Noble, né, cara? Que ela tem essa pegada que é o contrário do que a gente tá falando. Talvez é a cura daquilo que as pessoas que estão se sentindo tristes por estar solitárias estão buscando espaço para se reencontrar. No caso da Barnes & Noble é exatamente o passo contrário, né? Criar um ambiente para reunir as pessoas que se sentem dessa forma, né? E bem lembrado, né? Me lembra também que aqui no Varejo Cast a gente falou, quando a gente estava falando do crescimento das livrarias físicas, né? Inclusive um fenômeno acontecendo na Inglaterra, que hoje tem mais livrarias abertas do que tinha em 2012, por exemplo, né? E a gente foi falando sobre isso. Uma dessas redes, que é a House of Books and Friends, ela cresceu muito no Reino Unido com o propósito de atender as pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, ou seja, o foco não é vender o livro em si, mas ser um lugar de acolhimento para essas pessoas e que lá eles têm como amigo o livro e outras pessoas que curtem a própria leitura, então ela também tem esse propósito de conectar com outras pessoas ou no momento de solitude com algo que você curta, a leitura, ou se você está no momento da dor de estar sozinho, você ir para um ambiente onde você possa encontrar outras pessoas que gostam e ou estão passando pela mesma coisa que você está passando, né? Então, isso é bem interessante. Olha que legal, cara, como a nossa audiência, né, vai ganhar coisas escutando sempre a gente antes nessa história, né? A gente abriu aqui, olhando uma notícia e nós estamos... Isso não tá preparado, tá, pessoal? Isso aqui tá... Nós estamos aqui, eu diria para vocês assim, desenhando junto com vocês esse tema. A gente veio preparado para falar da economia da solidão, mas ao mesmo tempo a gente tá começando a discutir a economia da solitude, né, cara, nessa história. Pessoas que querem ficar desta forma, ou seja, é um termo novo que a gente está trazendo aqui para vocês que não estava sendo tratado até agora. Tem a economia da solidão, que é um fato, a gente vai explicar um pouco aqui do que a gente está vendo, que a gente coletou de material, mas a gente está, na nossa conversa aqui, vindo do Fred, estamos abrindo o leque para a economia da solitude, cara, que é muito mais interessante nessa história, né, Doc? É isso aí, né? E trazendo filosofia, trazendo o grande Tillich, né? Esse filósofo alemão. E só lembrando, para quem gosta do rock anos 80, Lobão tinha uma música, tem uma música chamada Essa Noite Não, que ele fala o que é solitude e o que é solidão, ou seja, ali ele já tinha esse conceito do Tillich ali naquela música, né? Então, para quem não sabia que há essa diferença, então tá aí, dor de estar sozinho, solidão. Glória de estar sozinho, solitude. Muito bom. Cara, pra gente brincar com alguns termos aqui, a matéria que a gente tá trazendo, as pesquisas, né? Alguns cases para vocês, para ajudar vocês a entrar no tema com a gente, né? Primeiro, no Reino Unido, um serviço aqui chama Open Table, né? Que é para você fazer reserva de mesa em restaurante, registrou um aumento de 160% nos pedidos para mesas individuais na última década. Então, isso já ajuda a reforçar um pouco do que a gente tá falando, né? Obviamente, como cultura, chefes de cozinha como Jamie Oliver, por exemplo, muito conhecido aqui da televisão e tudo mais, fizeram fama e fortuna com livros e programas de TV com receitas a serem preparadas rapidamente em casa.
que ele não tem o tempo de fazer e tudo mais. E, inclusive, eu acho que também é um dos grandes motivos de crescimento, talvez, de plataformas como iFood, Rappi, no Brasil também, né, Doc? A pessoa chega em casa, não tem paciência para cozinhar, resolve pedir alguma refeição rápida, um sanduíche, alguma coisa mais expressa, né, que talvez não tinha chance de pedir antes por telefone, antes dos aplicativos, e se tornou mais prático no dia a dia, né? Sim, sem dúvida. Seguindo também nessa linha, né, que atende essas demandas da solitude ou da solidão, o Uber inclui uma opção em diferentes países, né? Inclusive a gente tem aqui no Brasil, que é o viajar em silêncio, né? Não então, converse com o motorista. O motorista para não conversar, né? Não tô afim de conversa, né? Então a partir da categoria Comfort você tem aí essa possibilidade, né? Outra coisa são essas assistentes, né? Como a Alexa, Siri, né? Que tem essa capacidade de desenvolver diálogos que com a inteligência artificial generativa está se desenvolvendo cada vez mais, né? E inclusive tema do que a gente falou como tendência de mercado, que é essa inteligência cada vez mais humanizada, conversacional, né, cara? Uma IA conversacional que vai dialogar cada vez mais com as pessoas, né? Menos pergunta e resposta e muito mais diálogo fluido, né, cara, nessa conversa, né? Sem dúvida. E a gente segue aí nessa linha aí do que o varejo, do que o mundo dos negócios também, né, já tem aí, né, preparado, além desses exemplos que a gente falou. A matéria traz também, né, Caio, no Japão o serviço Rent a Girlfriend, ou seja, alugue uma namorada, né, ou um namorado, né, e que é possível conseguir mediante o pagamento de 40 doletas, ou seja, 40 Bidens por hora, cerca de R$200 mais ou menos, né, pela cotação atual, uma companhia temporária que não envolve aí relação sexual, né, uma companhia para companhia mesmo, exatamente, né, e tem sessões de abraço por 60 minutos, né, olha que coisa, cara, Candilist é um site com sessões de abraço. Olha aí, cara. E brasileiro que distribui abraço de graça, tá vendo? Pra você ver. O cara vem aqui, faz uma viagem pro Brasil e tem abraço aí, né, de todos os lados, né, mas, cara, você vê como, né, você tem um lado que é muito sério nisso, né, de até onde a gente vai, mas a gente vê que tem empresas trabalhando para diminuir isso, não só ter produtos para o solitário, mas também ter produtos que estimulem a pessoa a sair desse ambiente de solidão e que tenha só a solitude porque é deliberada, ele escolhe, que a solidão que não é uma escolha, não é uma opção, que essa pessoa encontre outras pessoas, como no caso da House of Book and Friends que eu citei aqui, né, mas que traga essa pessoa para o social, né? Então, são duas oportunidades, né, que a gente está vendo, e a gente não vai aqui fazer nenhum tipo de julgamento, mas você tem essa reativa de, poxa, o cara tá sozinho, tá solitário, eu vou desenvolver alguma coisa para atender, mas não resolver o problema, resolve essa necessidade de, né, ter algo para suprir a solidão. E eu tenho um outro lado de empresas tentando trazer essa pessoa para socializar, né? Que aí é um outro caminho, né? E é um problema grave quando a gente vê essa dinâmica do digital, né, cara? Do trabalho híbrido, do trabalho remoto, das pessoas que são imersas, né, no contexto digital, elas, de fato, socialmente falando, elas estão cada vez mais isoladas. Então, tem essa questão do resgate ao coletivo quando necessário, mas quando uma opção da pessoa tem essas questões. Eu lembro alguns anos de mercado, alguns anos atrás, a indústria já olhando, né, esse mercado dos solteiros, como ela mencionava na época, né, uns 10, 15 anos atrás, começou a diminuir embalagens. Então, sei lá, uma pessoa que morava sozinha, comprar um saco de pão uniforme, tamanho tradicional, embolora muito rápido, né, cara? Não dá tempo de consumir um cacho de banana muito grande, tá? Não dá tempo de consumir um pack de 6 iogurtes, às vezes não dá tempo de consumir numa semana pela corrida, pela agitação e tudo mais. Eles começaram a diminuir, né, embalagens com menos pão, menos fatias, ou embalagens com menos frascos daquele produto e tal, olhando esse consumidor um pouco para buscar atender. Então tem muito dessa história que você falou, que é o atender a pessoa, né? Atender essa necessidade de atitude, porque pode ser o idoso que tem uma vida que a gente fala hoje com muito mais saudável e um bem-estar, uma busca, mas por uma questão, seja porque não encontrou ninguém na vida ou porque já não está mais perto da pessoa amada por algum outro motivo, ela tem uma vida sequência sozinha, ela precisa de mercado que atenda ela dessa forma, né? Serviços que atendam ela dessa forma,
coisa, pode ser pacote de turismo, pode ser a academia, pode ser qualquer coisa, mas que complemente essa nova solitude como um estilo de vida, certo, Doc? Sim, sim. E isso vai muito ao encontro do que a gente está vendo enquanto tendência, né, de comportamentos das pessoas. Quando a gente estava falando aqui, por exemplo, a gente tinha famílias, né, grandes famílias. A gente está vendo aí a China passando, China, Coreia, falando com a população para que elas tenham filhos, né, e as pessoas sem querer. A gente tem que a gente já falou aqui no episódio sobre Dink e Dinkwad, né, que são aqueles casais que decidiram por opção não ter filhos, e alguns não têm filhos e têm um pet, que é exatamente para ser a companhia, né? Então, são tendências que a gente vai vendo, né? Os comportamentos vão mudando, e aí, como toda tendência, isso de alguma forma implica em espaços de atuação para que o varejo, para que o mundo dos negócios atue. E aí, Caio, é importante a gente pensar, né, que poxa, na própria matéria, né, da pesquisa do Gallup e da Meta, diz que a solidão, né, barra solitude, que não é a mesma coisa, lembrando, está mais entre as pessoas entre 15 e 29 anos, né? Então, essa é a maior parcela da população que sente-se sozinha ou opta por estar sozinha. Isso tem impactos, né, cara? Diferente do que a gente falou de uma pessoa de mais idade que teve uma vida social agitada e no final da vida resolve ter paz, tranquilidade ou adotar momentos de solitude, né, com mais entusiasmo. A gente está falando de uma galera que pega uma fase de idade importante de maturidade, que o ambiente social é importante, interativo. Então tem um vácuo que nós vamos ver como vão ser os adultos do futuro sobre essa história ainda, né? A gente vai ver o reflexo disso na sociedade. Temos palpites e chutes, mas vamos ver o que acontece nessa história. Mas são pessoas ali que vão buscar outras questões ali e tal, e talvez aí sim eu acho que a gente olha muito mais no drive da solidão e menos no da solitude, né, cara? A gente já falou de alguns exemplos, tanto que procuram tirar a pessoa desse momento da solidão ou estimular momentos de solitude positivos, né, como a House of Book and Friends, a livraria inglesa, ou como Uber e outras marcas estão atendendo uma necessidade imediata de quem se sente sozinho ou quem quer estar sozinho. Mas a tecnologia tem um papel muito forte nisso também, né, cara? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, vamos falar um pouquinho disso aí, qual é o papel, até buscando um pouquinho, quero começar com a provocação da Cássia Zanini. Mas espera lá, antes de você falar, vamos rapidinho aqui, uma palavra dos nossos apoiadores? Ah, sim, vamos aos nossos apoiadores, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, galera. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Bem, agradecendo aqui, voltando com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências, hoje aqui com a economia da solidão, / economia da solitude, falando
Fred, no último bloco aqui, a gente ia começar a puxar esse papo da tecnologia, né, cara? A gente tem uma notícia bacana sobre essa história aqui, um recorte legal, né, que você tem aqui trazendo pra gente. Bora lá. Não, só quero, antes de mais nada, reforçar e agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, porque sim, amigos, aqui a gente não está sozinho, né? A gente está bem acompanhado aí com o Cigan, com o OneBit e com o PayPal. Então, obrigado aí a essas marcas que ajudam ao Varejo Cast chegar até você que está nos ouvindo aí, né? Então, Exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. E aí essa provocação da Cássia Zanini, né, com esse artigo do Daniel Becker lá no O Globo, é interessante porque a matéria chama-se Brinquedos Perigosos, né, e isso tem tudo a ver, né, com o que a gente estava falando. Como a gente está falando, a tecnologia pode ir para o bem ou para o mal. Se a pessoa sente-se sozinha, né, a dor de estar sozinha, a solidão, e ela encontra algo que melhore, que ela faça se sentir, mas tem que ir além, né, Caio? Não pode ser a pessoa, senão a pessoa fica tendo a tecnologia como única companhia e ela não socializa, e como nós somos seres sociais, é fundamental para a saúde mental, para a energia, para a saúde de uma maneira geral, que a gente conviva, né, com outras pessoas, com a natureza e com tudo mais. Mas isso pode ajudar num momento, mas eu acredito que o mundo dos negócios tem que ir além também, oferecendo outras soluções. Mas o que é que acontece em relação a essa tecnologia? Se uma criança está sozinha, ou se os pais trabalham muito e não tem com quem deixar a criança, e aí uma startup no Vale do Silício, né, tá lançando aí um bichinho chamado Grok. Esse Grok aí, ele vem embedado com tecnologia, com IA generativa, meu amigo Caio. Como você falou, né, da NRF, que tudo é powered by IA, né? Então vem tudo... Até paçoquinha é feita com IA hoje, cara. É feita com IA agora. Então, assim, a proposta do Grok, né, é de que esse brinquedo seja o grande amigo da criança. E aí que o Daniel fala dessa questão do perigo, né? Porque você já estimula a criança a ter sua principal companhia, uma tecnologia e não outros seres, né, e seres humanos, e isso pode complicar. E aí, qual é a grande questão? Por que ele fala também do perigo? Não é só essa questão de estimular a solidão, né, ou a companhia só com a tecnologia, mas é um brinquedo que aprende rapidamente, né, tudo sobre o seu filho, os gostos dele, as preferências, medo, relações familiares, e ele vai aprendendo e vai dialogando, né? Por exemplo, vai contar uma história que reforce algo que ajude ele a se sentir melhor e tal, ou seja, não é simplesmente aquele que já tem com as palavrinhas que já vem ali, né, gravada. Pergunta, resposta, aperta o botão, fala a frase e pronto. Olha, Fred, eu tenho medo disso. Eu tenho medo, como um fã de filmes de terror lá no estilo Brinquedo Assassino do Chuck, ou a Megan, que é um filme novo ali de terror, de uma boneca criada por IA que conversava com a criança para estimular ela, por exemplo. Vale a pena para você que gosta de filme de terror assistir esses filmes ali, mas dá medo. É um cenário muito Black Mirror ali, o seriado, né? O famoso seriado ali de tecnologia, cara. Agora, eu acho que o grande risco dessa história que a gente vê, vamos lá, quando a gente fala de rede social, a gente falava do algoritmo nessa história, mas que sempre é a inteligência artificial de alguma forma tratada, de alguma maneira prendendo a atenção das pessoas cada vez mais. Eu não sei o quanto essas tecnologias criadas para serem conversacionais vão ser intencionalmente criadas para prender mais as pessoas a esse tipo de tecnologia. Algo que também, parafraseando um filme de tecnologia ali, de ficção científica, parece muito com o enredo do Her lá, o Ela, né, cara? Aquele filme fantástico que o cara começa a conversar com a inteligência artificial na casa dele, a casa está automatizada, ele se apaixona, e aí em um dado momento acontece uma coisa que eu não vou dar spoiler no filme para vocês, para quem não assistiu, mas é um ótimo filme para assistir, que eu acho que a gente está vivendo cada vez mais um mundo muito próximo dessas realidades dos filmes de ficção científica. Estão cada vez mais próximos, né, Doc? Sim, me lembra de um episódio de Big Bang Theory, né, que Raj se apaixona pela Siri. Né? É verdade? E aí ele vai até o escritório da Apple lá para tentar encontrar ela e falar com ela e pedir ela em casamento, né? Então, é uma coisa muito ligada a isso, né, cara? E voltando aqui à matéria do Globo, que é muito interessante, o que é que o Daniel fala, né? Que além dessa questão da criança e falando tudo ali pro brinquedo, por trás desse brinquedo estão empresas que estão visando muito mais o lucro do que a proteção da criança.
Se isso fosse equilibrado, ou tivesse a proteção e o lucro, né? Porque é aquilo que eu sempre falo e defendo, que dá sim para ter muito lucro enquanto faz o bem para as pessoas, que isso não é antagônico, né? Isso tem que caminhar junto, lucro e um propósito de impacto positivo. Ele fala que, para mim, faz todo sentido, Caio, o que é que pode ser também esses dados, né, que são coletados da criança, até porque todas essas empresas, né, que a gente vê, inclusive a própria Meta, que fez essa pesquisa, né, que é uma das bases para o nosso episódio de hoje, estão lá no Senado americano se defendendo de coletar dados para usar a seu favor, influenciando pessoas, né, Caio? Não, perfeito. Acho que para a gente dar uma camada de finalização desse tema aqui, bacana aqui desse episódio de hoje, vamos trazer um caso emblemático. A gente às vezes fala que o mundo é cíclico nessa história, as histórias vêm e vão, né? Em 75, Fred, lá nos Estados Unidos, um empresário chamado Gary Dahl colocou no mercado uma pedra batizada de Pet Rock. Era simplesmente uma pedra numa caixa, né, que era para fazer companhia para as pessoas. Tinha um manual de instrução lá com 30 páginas ensinando a como cuidar do Pet Rock, ou seja, da pedra, cara. E ele, na época, a gente nem falava de economia da solidão, solitude, pandemia, digitalização, nada dessa história em 75, mas só com essa pedra para fazer companhia para as pessoas, a Pet Rock, ele vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares ali, de unidades da Pet Rock, e ficou rico do dia pra noite, cara. Olha que história curiosa. A gente pode lembrar do Tamagotchi também. Tamagotchi, cara, com certeza. Tamagotchi, né? Que é de alimentar e tal. E aí você tem, né? E com a realidade virtual crescendo, cada vez mais as pessoas... Porque imagina, se já tem gente que é abduzido por um smartphone que não te separa do mundo, né, ao seu redor. Na hora que você entra na realidade virtual, que ele te desconecta, né, da realidade real, ele vai para a realidade virtual. Imagina o que pode acontecer onde a base do ser humano ainda é esse contato com outras pessoas, com a natureza, né? Então, assim, se não houver um equilíbrio nisso, o que pode vir a acontecer, né? Então, é muito importante também, né, que as empresas, tudo bem, é importante ver o comportamento das pessoas, é importante ver o que está acontecendo, mas o que eu posso fazer para ganhar dinheiro, sim, mas também ajudar essas pessoas, né, a melhorarem, a ter condições melhores, né? Então, não estimular a solidão, estimular uma solitude, que é positivo, mas também a socialização e trazer a pessoa como, por exemplo, a gente me lembra um caso, não tem nada a ver com isso, mas quando a CVS decidiu, né, uma das maiores redes de farmácia do mundo, né, decidiu parar de vender cigarro, que era um produto que representava uma boa parte do seu faturamento, e começou a dizer assim, olha, a gente vai parar de vender cigarro, porque a gente aqui trabalha para melhorar a sua saúde, então a gente percebeu que não faz sentido vender cigarro. Logo, a gente vai parar de vender. Você quer parar de fumar, a gente te ajuda. E ao mesmo tempo eles começaram a dar aconselhamento e ter coisas para ajudar as pessoas a parar de fumar. Ou seja, por causa disso ela não quebrou, né? Ela encontrou outras oportunidades e conquistou uma boa parcela da clientela também, mostrando que ela não olhava só o lucro, né, Caio? É isso aí, então fica o recado para você nessa história toda, dado que a gente falou aqui hoje nesse episódio. Então bora resgatar aqueles que estão no meio da economia da solidão e bora apoiar ou ajudar aqueles que decidiram entrar para a economia da solitude nessa história. E aí, estamos com vocês aqui, não esqueça, toda terça Tendência e Pendência, toda quinta VarejoCast News, sempre junto com vocês, certo, Doc? Antes de encerrar, porque é muito importante, né, que eu agradecer a todo mundo que vem interagindo com a gente aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Instagram. Então, a turma aqui, porque para lembrar, você que ouve no Spotify, você pode estar vendo imagens da gente, né, esse episódio tem imagens, e você pode também estar comentando, porque sempre tem uma enquete, sempre tem. Se você não ouve no Spotify, ouve em outra rede, por exemplo, no YouTube, bota lá nos comentários, ou na nossa lista VIP lá do WhatsApp, você também pode interagir e comentar com a gente. Mas quero agradecer aqui ao Haroldo Sanches, fez um comentário sobre o D2C, né, Caio? Ele falando que, poxa,
varejo não é algo simples para a indústria, assim como produzir não é fácil para varejistas. E aí ele falou que os casos das Havaianas da Apple não foi só D2C, mas também o rebranding, né? Faz todo sentido também e tal. Muito legal, valeu. E outras interações bacanas também. Aqui a da Julie, agradecendo demais o episódio que fala além do salário, muito bom, parabéns. Tivemos também aqui bastante Alex Terra, Raquel, Melissa, uma galera boa aqui, Caio, comentando e respondendo. E para finalizar, né, a nossa enquete, né, no último episódio, além do salário, a revolução nos benefícios para a retenção de talentos, a gente perguntou onde você está ouvindo este episódio, Caio Camargo. 40% das pessoas estão numa esteira, numa academia. Isso é muito bom dizer que nossa audiência está buscando a saúde. É isso aí. O VarejoCast ajuda você a emagrecer, olha só. Mas empatou com trânsito. 40% das pessoas estão nos ouvindo no trânsito, Caio Camargo. E por fim, onde outros. Está o resto da galera? Outros, aí eu não sei onde é outros. Né? Onde são outros? Você que é outros aí, onde é esse outro aí que você nos ouve? Responda aí pra gente. Responde pra gente, é isso aí então, galera. Bora lá então, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Até mais. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.